Estive analisando esses últimos desenvolvimentos que estão ocorrendo na geopolítica internacional e principalmente relacionada com a guerra na Ucrânia. Temos um cenário hoje de Donald Trump concorrendo, possivelmente, ou na verdade já foi confirmado, né, Kamala Harris como a sua candidatura para os democratas, que vai disputar com Donald Trump em novembro deste ano. Então esse cenário americano e guerra na Ucrânia fazem muito sentido analisarmos essas duas vertentes, porque mostra como que pode ser o futuro da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. Isso porque Donald Trump, ele já vem dizendo há um bom tempo que ele acabaria com esta guerra em poucas horas, em um dia até mesmo, né? E é claro, ele não falou qual seria o elemento principal do seu plano para tentar intermediar, negociar esse fim da guerra e fazer com que a Rússia e também a Ucrânia aceitassem essas propostas e esse elemento principal para pôr um fim nessa guerra que já chega a mais de 2 anos e meio sem sinais de interrupção e arrefecimento dessas hostilidades. Observamos meses atrás que houve uma cúpula lá na Suíça relacionada com uma possibilidade de discussão de paz da Ucrânia, só que não contou com a presença da Rússia e, por consequência, não contou então com a presença da China, que deixou bem claro: só vamos participar, por exemplo, de uma reunião, uma cúpula como esta, e só haverá possibilidade de discussão de uma paz na guerra na Ucrânia com a presença dos dois principais beligerantes, a Ucrânia e a Rússia. Fato que não aconteceu na cúpula da Suíça, tá? Mas tudo bem, né? Agora houve ali uma possibilidade de diálogo mais expansivo e mais flexível por parte da Ucrânia. Não sabemos neste momento qual que é a posição clara da Rússia em relação a uma possibilidade de discussão de um cessar-fogo com a Ucrânia, porque de um lado temos Zelensky, que deixou bem claro que houve muitas mortes, muitos gastos, tanto de questão financeira quanto questão de recursos, e também o lado principal, que é o lado humano. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia já perderam milhares e milhares de pessoas, tanto civis quanto militares, nesse conflito. E não é uma boa ideia, não é interessante continuar com esse moedor de carne, onde observamos a Rússia despejando seus militares, até mesmo prisioneiros que recebem contratos para guerrear por 6 meses e posteriormente tem a sua pena zerada praticamente. Então eles Moscou envia recursos humanos sem qualquer tipo de treinamento, às vezes passa por uma reciclagem, às vezes o militar ali, o voluntário, o contratado, ele já tinha uma pequena experiência de guerra, ou melhor, pequena experiência militar, e acaba passando por uma reciclagem muito rápida de semanas ou até mesmo de dias e joga como bucha de canhão no conflito. Foi assim em Bakhmut, foi assim em Marinka e também está sendo assim, por exemplo, lá na região de Kharkiv, onde agora houve uma estabilidade, onde a Ucrânia ela não consegue afastar os invasores russos e os russos, invasores, não conseguem empurrar as tropas ucranianas para o interior de Kharkiv, que fica ali a poucos quilômetros da fronteira mais próxima da Rússia, na região de Belgorod. Então agora temos uma outra frente aberta, desta vez não pela Rússia, mas pela Ucrânia, acertadamente com uma estratégia de desvio de recursos russos, humanos e também de equipamentos, lá na região de Sami, na fronteira ali com Kursk. O Belgorod ficou ali na região de Kharkiv mais ao sul, né? Mais para baixo do mapa ucraniano,
e mais ao norte temos ali a região do Oblast de Kursk, que fica ali paralelo fronteira com Sumy. Então percebam que essa abertura de uma nova frente por parte da Ucrânia visa, sem dúvida, transferir frentes, transferir recursos e assim fazer com que haja um esgotamento das unidades das tropas do exército russo. Mas não sabemos o que isso pode gerar de ultrapassar essa linha vermelha que Putin anteriormente já definiu que se acontecesse haveria ali um derramamento de sangue muito maior, uma retaliação muito forte poderia acontecer e, porventura, até mesmo uma medida mais drástica no envio de sistemas nucleares para esgotar especificamente recursos ucranianos na linha de frente. Por exemplo, a região de Kursk existe ali pouco mais de 60 quilômetros de distância da fronteira com o Oblast ucraniano de Sumy, uma grande usina, que é a usina nuclear de Kursk. Se tomada, a Ucrânia poderia elaborar uma nova estratégia de guerra e assim estabelecer um posto ali avançado e praticamente fixo contra a própria Rússia em seu território. Com certeza um dano moral claro contra as tropas e também a liderança de Vladimir Putin, tá? Então é importante fazer esta conexão, guerra hoje na Ucrânia, posições da Rússia de uma negociação ou não, a Ucrânia de posição ou não de uma negociação que busque melhores resultados para eles, é claro, para a Ucrânia, despejando, retirando, na verdade, as tropas russas de seu território, e assim a Rússia tem ainda aquela ideia de manter as suas tropas naquelas posições atualmente ocupadas e atualmente anexadas, aquelas 4 principais regiões, incluindo ali mais a Crimeia, o que a Ucrânia com certeza não vai admitir. Então não sabemos como será a próxima cúpula, que provavelmente deve acontecer na Arábia Saudita, segundo a minha análise que eu já venho trazendo há um bom tempo aqui para vocês, tá? Então eu trouxe esse cenário geopolítico na guerra e esse cenário americano de eleições, tá? Muito se falou com Donald Trump que ele vai acabar com essa guerra, mas eu trago alguns pontos importantes aqui para a gente debater, tá? Eu posso afirmar a vocês que os dois lados da guerra estão desgastados hoje, tanto a Rússia quanto a Ucrânia. Posso fazer ainda mais um adendo aqui para as questões da economia, as questões políticas e recursos militares da Rússia, que conseguiu apoio de fora de seus aliados como Irã, Coreia do Norte, como outras nações que são inimigas do Ocidente, como Estados Unidos, como Inglaterra, em que Moscou conseguiu transformar a sua base industrial desgastada em uma base industrial mais estável, conseguindo aporte militar bélico vindo de seus aliados como Irã e Coreia do Norte. Nesse ponto, temos aqui um cenário em que houve um desgaste muito grande de recursos humanos, de muitas baixas russas na guerra e também de muitas baixas de equipamentos da guerra. Do outro lado, também temos a Ucrânia, com uma Europa com dificuldades de promover a demanda de guerra, principalmente de sistemas de artilharia para a Ucrânia. Hoje a Rússia gasta em média 10 mil artefatos de artilharia por dia, contra 2 a 3 mil, provavelmente aumentou um pouco esses gastos de projéteis de 155 milímetros, entre outros calibres mais reduzidos abaixo de 155 milímetros da Ucrânia. Então há esse paralelo de desgastes dos dois lados, só que a Rússia ainda consegue uma boa vantagem nesses recursos, claro, vindo com apoio de fora, apoio de seus aliados. E a Europa e os Estados Unidos não conseguem fomentar de forma clara, de forma a atender a demanda de guerra hoje da Ucrânia. E com o passar do tempo, os meses vão correndo, isso pode ser muito prejudicial
para o moral novamente das tropas das tropas ucranianas. Porque, como nós observamos meses atrás, antes desse novo pacote de ajuda bilionário dos Estados Unidos, praticamente a Ucrânia estagnou e correu-se ali um risco de ficar sem armamentos, principalmente sistemas antiaéreos, por conta desse déficit. Então houve essa alavancagem desse pacote bilionário que deu um oxigênio para essa Ucrânia que estava ali a um passinho do sistema, a um passinho ali da UTI, praticamente em um estado bem crítico de saúde, vamos dizer assim, tá? Então, a Europa e os Estados Unidos estão gastando muito dinheiro e a sociedade americana já observou isso. Então, eles estão o quê? Margeando, conhecendo melhor ali o candidato Donald Trump e suas propostas. Então, muitos acreditam que Donald Trump vai acabar com esse conflito. E até porque ele colocou James David Vance como o seu vice-presidente, né? Candidato também à vice-presidência, e que é um grande indivíduo contrário a esta guerra que está acontecendo na Ucrânia. Ele é uma pessoa que foi um dos responsáveis por estagnar o projeto de envio de recursos bilionários, mais de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia. Foi retido lá no Congresso durante meses. Então, Zelensky, sabendo disso, tentou agora se aproximar de Trump, conversou ali por telefone com Trump, eles tiveram ali uma boa conversa entre eles, que, é claro, de forma mais aprofundada não foi divulgado, mas Trump ele vem como não um salvador da Ucrânia e nem um salvador da Rússia, mas veio como um bombeiro para apagar esse fogo que está acontecendo na guerra na Ucrânia. Mas vejam só, tá? Trump, ele não é perfeito, Trump, ele não é o salvador de tudo, assim como Kamala Harris. Então, analisando tudo isso, eu acredito que tanto Donald Trump quanto Kamala Harris pode sim mudar o cenário de guerra, tá? Harris, no poder, vai continuar fomentando esse conflito, vai continuar mantendo esse conflito em uma retilínea em que não vai ter progresso para tentar tirar essas tropas russas. E é claro que Moscou vai gostar disso, porque ele tem esse apoio agora bem robusto dos aliados e está gastando dinheiro a rodo sem observar se isso vai impactar no futuro, a longo prazo, a própria economia. Então já tem o quê? Uma questão de moralidade e uma questão de ego envolvendo esse conflito. Então não é mais uma estratégia, é estratégia mais ego da Rússia e também agora, é claro, da Ucrânia, que quer as suas terras novamente nas suas mãos como Constituição, está prevista ali, reconhecida internacionalmente. Então eu avalio tudo isso. Como será a política externa de Donald Trump? Será que Donald Trump vai conseguir colocar um ponto final nessa guerra? E se ele não conseguir, o que acontecerá? Ao meu ver, na minha análise, vai acontecer como já vem acontecendo com a política externa de Joe Biden. Por exemplo, Joe Biden está fomentando a Ucrânia com somas vultosas, bilionárias para a Ucrânia, e Trump não vai ter outra saída. Ele vai ter que manter esse aporte financeiro e também bélico para a Ucrânia, porque os Estados Unidos dependem, sem dúvida alguma, da Ucrânia. E é claro que a Ucrânia depende muito mais dos Estados Unidos. Mas, territorialmente, de forma geográfica, a Ucrânia ela é um escudo para toda a Europa e é um escudo para os Estados Unidos. E também lá nessa guerra, a Ucrânia está sendo utilizada como um laboratório real dos armamentos do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos e da OTAN, no sentido de testar esses equipamentos se estão dando certo, se estão muito efetivos. Até então, eu percebi que praticamente os americanos perderam o medo de uma guerra nuclear, de mísseis nucleares da Rússia, por exemplo, porque eles estão confiantes em seus sistemas de defesa. Mas
de forma muito intrínseca e de várias camadas de defesa, os Estados Unidos nunca foram colocados à prova e os seus equipamentos nunca foram colocados à prova em um combate real, mas os seus níveis de baixa camada que vêm sendo testados lá na Ucrânia, como os Patriots, como os NASAMS, entre outros equipamentos, tá? Então é preciso ter muita cautela nesse momento. E Donald Trump, não conseguindo, ele vai manter esse aporte, ele vai manter essa guerra até chegar num ápice e num beco sem saída, que a única saída para Vladimir Putin é, sem dúvida alguma, partir para o pressuposto de uma guerra nuclear, se for o caso. Então, ouçam só que nesse cenário de hoje, Donald Trump ele vai manter esse aporte se não conseguir negociar essa guerra, que é um risco para a sua política externa, e sabemos disso. E também há uma grande diferença entre Joe Biden e Donald Trump. Donald Trump não é Biden. Biden ele é muito fraco e a sua política externa está sendo negociada, está sendo trabalhada com base nos assessores e nos conselheiros de Joe Biden e não nas opiniões e nos interesses de Joe Biden para a América do Norte. E, sem dúvida alguma, Kamala Harris assumindo, por exemplo, a presidência em novembro, sem dúvida alguma que esses assessores e conselheiros vão fazer parte também do seu governo. Até porque Harris praticamente governa junto com esses assessores e conselheiros em nome de Joe Biden. Joe Biden, sem dúvida, é sim uma marionete, mas que vem aí fomentando e colocando aí as demandas, apresentando essas demandas da Ucrânia, e a Ucrânia, é claro, vem utilizando com o que tem para afastar e às vezes conseguir bater de frente a frente com as tropas russas. E há mais um elemento nesta questão, o elemento de falta de credibilidade. Tanto Putin quanto a OTAN, eles estão perdendo a sua credibilidade no quesito de cumprir as suas promessas. Por exemplo, Vladimir Putin, ele prometeu retalhar com força quando houve os ataques de mísseis atacantes contra a Crimeia. Ele prometeu vingar-se quando as tropas ucranianas começaram a atacar com sistemas atacantes do Ocidente o interior da Rússia, entre outros fatores também como ataques contra unidades, estruturas dentro da Crimeia e até mesmo de navios do Mar Negro, da frota do Mar Negro da Rússia. E nada foi feito até então. Eles prometeram e nada foi feito, não observamos nada. Inclusive até ameaçaram de derrubar ativos aéreos americanos no Mar Negro e nada aconteceu até então. Do outro lado também a OTAN, diversos mísseis entraram na fronteira da OTAN, inclusive alguns caíram, drones também caíram na região da OTAN, e a OTAN havia prometido, com base no seu artigo 5º, iniciar qualquer tipo de retaliação quando um de seus membros for, sem dúvida, atacado injustamente. Então, esse é um cenário de que essa guerra ela vai prosseguir com Donald Trump ou com Kamala Harris. Só que haverá uma grande diferença em que Donald Trump não é Kamala Harris e nem Joe Biden. Muito provavelmente o que acontecerá é aumentar esta demanda para a Ucrânia no governo, por exemplo, de Donald Trump. E como Donald Trump é estrategista, é um gestor nato, fez a sua carreira inteira baseada na gestão, muito provavelmente vai colocar Vladimir Putin no muro, vai se encontrar com Putin e vai dar ultimato a ele. Mas sabemos que Trump ele não arrega, diferente, por exemplo, de Biden. Então podemos observar no futuro uma guerra de forma irreversível, de que quando Trump não conseguir aquilo que ele almeja, que é encerrar esse conflito e, porventura, o produto disso tudo vai ser a continuidade deste conflito, haverá, sem dúvida alguma, uma piora desse quadro, desse conflito na Ucrânia. Se haverá uma guerra ou não nuclear tática,
na região? Não sabemos. Com certeza eu prevejo uma guerra irreversível do ponto de vista de negociação. Ou ganha um ou ganha o outro. Espero que tenham gostado desta análise. Obrigado pela sua presença. Não se esqueça de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo, se inscrever, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.